Bem-vindos ao Venture Fellows, o podcast da Venture People. Quem tá aqui comigo é a Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. Bem-vindo, Milton. É engraçado, né? Você é minha sócia, mas enfim. Você não me conhece, meu nome é Milton, eu sou fundador e CEO da Venture People. Me formei em administração em 2012, mestre em empreendedorismo, fui um dos primeiros sócios do Gympass e hoje meu desafio é montar as próximas startups que vão fazer muito sucesso no Brasil. Quem tá comigo aqui é a Beatriz. Beatriz, por favor, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aí com vocês. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou sócia do Milton aqui na Venture People. Estamos começando aí o nosso projeto, né? Acho que ele falou tudo. O objetivo é trazer discussões relevantes, trazer coisas do nosso dia a dia e, enfim, compartilhar muito conhecimento aí com vocês. O que a gente tinha pensado em conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre fundraising. Será que as startups precisam fazer rodada de investimento, Bia? Isso. Esse foi um questionamento, na verdade, que surgiu hoje, nessa semana, durante uma aula do mestrado, né? Então, a gente estava conversando sobre alguns artigos científicos e em um deles, um questionamento que a gente teve foi se uma startup precisava ter o aporte de um VC para crescer, ou se aquilo era algo que ela poderia escolher e tomar essa decisão consciente de optar por esse caminho ou não. Então, o que você tem visto, assim, com base na sua experiência? O que faz mais sentido para você? Bom, eu adoro falar sobre esse tema, né? A gente acabou de montar o Fé Angels em 2018, né? Acabou de montar, fazem quase 5 anos aí que a gente montou Passou o Fé rápido. Angels, que é uma rede de investimento anjo lá da FEA USP. E meu tema de mestrado é justamente falar sobre investimentos em startups, né? Que é o Manual do Investidor Anjo, falando das melhores práticas. E estudando um pouco sobre o tema, eu pude perceber que não necessariamente todas as startups precisam fazer captação com investidores para elas existirem e poderem ter sucesso, né? E uma que me vem à cabeça aqui, que não fez nenhuma captação e foi um tremendo sucesso, é o MailChimp. Não sei se você conhece o MailChimp, ouviu falar? Já, é de envio de e-mail, né? Isso, o MailChimp ele nasceu em 2001, faz mais de 20 anos. Eram de 2 fundadores que foram demitidos de uma agência de marketing das quais eles trabalhavam. E aí, quando eles saíram dessa empresa, eles decidiram trabalhar num outro emprego e, concomitantemente, montar o MailChimp, que é uma ferramenta de disparo de e-mails. E o que é legal que eles fizeram? Eles fizeram nenhuma captação com investidores, foi tudo na raça. A gente costuma falar que é meio bootstrapping nesse sentido. E conversando com os clientes, eles foram entendendo que os clientes deles, que eram pequenas e médias empresas, tinham um grande desafio de disparar e-mail, porque tinha que fazer muito código, né? Ter uns códigos de HTML, tinha um baita desafio nesse sentido, e eles perceberam que essa era uma dor muito grande para essas pequenas e médias empresas desenvolverem o marketing direto. Hoje a gente fala de marketing, a gente fala de Facebook, de Google, de TikTok, de várias ferramentas em que gastam-se muita grana para estar em contato com o cliente, mas ainda é difícil encontrar uma ferramenta melhor do que o e-mail para você conseguir vender produtos com ROI altíssimo. Então o que eles fizeram? Notaram essa dor dessas empresas e fizeram um modelo muito mais user-friendly. Eles focaram muito em design. Então se vocês forem procurar conteúdo na internet do MailChimp, vocês vão ver que o design era o negócio-chave deles, não só no termo pragmático da coisa, do design em si, mas também no design de jornada do cliente. Então, com essas validações, eles montaram um produto em que qualquer pequena e média empresa pudesse ter uma ferramenta de disparo de e-mail e de automação. O que aconteceu de lá para cá? Lá em 2006, 2007, eles decidiram trabalhar full-time na empresa, quando eles tinham por volta de 30 mil clientes. E em 2022 eles atingiram a incrível marca de mais de 2,5 milhões de clientes, né? Se não me engano eram 800 mil pagantes. Faturavam bilhões de dólares, aí, milhões de dólares, não sei o valor ao certo. Mas em 2021 a Intuit, que é uma empresa está muito relacionada com a área contábil lá dos Estados Unidos, de software de contabilidade, eles adquiriram a MailChimp por 12 bilhões de dólares, né? Ou seja, eles nunca fizeram nenhuma rodada de investimento e venderam a operação por 12 bi de dólares, sem ter havido a necessidade de levantar capital, né? Eu acho que esse é um case bem emblemático. Eu não sei se você lembra de algum case aí que fez captação. Tem vários, né? Se você for pensar, alguns que estão bem em evidência, tem, sei lá, um caso mais emblemático do Uber, que tem até o seriado, que é super legal, recomendo, é muito bacana a história. Mas eu acho que era em outro contexto também, né? Se você for pensar que o Uber... Primeiro lugar que eles vendiam um produto que não existia antes, né? Pelo menos não existia no digital.
Então, eles tiveram que fazer um esforço ali de educação do cliente. Então, ao longo do seriado, eles mostram muito isso, como eles tiveram que fazer diversas campanhas e, eventualmente, ações, não só com os motoristas, mas também com os clientes, e investir pesado primeiro nessa educação, né, do cliente, para passar a utilizar um produto que talvez ele nunca tivesse pensado em fazer daquela forma. E depois com a concorrência, né? Então, lá nos Estados Unidos foi muito forte essa competição entre Uber e Lyft. E em dado momento, eles tiveram que realmente aportar muito dinheiro para conseguir ser competitivos, né? Nesse mercado. Então, olhando assim em retrospecto, talvez nessas condições tenha sido o melhor caminho, né? Não existe fórmula de bolo, né? Se tivesse uma fórmula que funcionasse para todos os contextos, seria ótimo, mas acho que não. O Uber é um case interessante porque eles fizeram, se eu não me engano, foi até série F de rodada, né? Porque você tem a rodada Anjo, série A, série B, série D, C, enfim, é o abecedário inteiro. E eu lembro que no meio dessa jornada, inclusive, teve uma rodada, não sei se foi a G para F, em que o Uber captou exatamente o mesmo, uma quantia, né, de recursos no mesmo valuation, né? Que o pessoal costuma falar que é um down round, né? Ou, tipo, não conseguiu fazer uma captação que valorizasse a empresa no meio do caminho, mas ainda assim eles conseguiram fazer aquela jornada de financiamento que seria o ideal, né? De Anjo, Seed, Série A, Série B, enfim, até o momento do IPO, e depois do IPO até eles tiveram uma queda grande, mas eles tendem a se recuperar. Nem sei como estão as ações do Uber hoje, mas o legal do Uber é que se a gente traz o mercado do Uber pro Brasil, antes dele virem para cá, a gente tinha 99 e tinha a Easy Taxi, né, que brigavam de frente uma com a outra. E eu lembro de ter visto um podcast, um videocast do Thales Gomes, que é o fundador da Easy Taxi, e ele falando como que ele validou o modelo de negócio da Easy Taxi, né, que ele pegava, ia lá na frente do taxista, falava, olha o celular, olha o smartphone, olha como funciona, baixa o meu aplicativo aqui, baixa o meu link, porque quando vier pedido de carona, eu vou te mandar o link, ele vai te avisar onde o passageiro tá, e a gente faz esse matchmaking para viabilizar a carona, né? Então, modelo totalmente raiz, não tinha nem tecnologia, e é o jeito que eu acredito que é o jeito certo de validar uma startup, né? Primeiro você vai ao mercado, testa no modelo raiz mesmo, tipo Google Forms, existem várias ferramentas de validação que você pode utilizar hoje, e uma coisa engraçada que ele falou que muitos dos taxistas que ele convenceu a usar o aplicativo e convenceu a adquirir um smartphone, ele convenceu falando que dava pra ver pornografia no celular. Não. Você acredita? Não é possível. Ele falava que não, dá até pra ver pornografia. Na verdade, quem falou isso foi a Rádio Peão do ecossistema, mas eu já ouvi essa história, depois se cair na orelha dele, espero que ele possa responder, dizer se foi isso mesmo. Mas foi bem interessante, me chamou bastante atenção, porque tiveram outras ferramentas para você convencer as pessoas a baixarem o aplicativo do Easy Taxi, do 99 do Uber, que seriam aquelas promoções co-branding, né? Então, tô até falando com uma amiga, não sei se você lembra. Eu lembro, eu usava muito, era com banco. Acho que na época era com o Santander, que podia usar o Easy Taxi pagando no cartão, e aí ele te obrigava a cadastrar o cartão na plataforma, e com isso você tinha, 50% de desconto na corrida. Acho que foi a primeira lembrança que eu tenho, assim, de usar esses aplicativos de transporte. E isso foi muito legal também, porque dá visibilidade para as startups, para as grandes empresas, né? Eu acho que, na minha visão, ainda tem um pouco disso, mas as grandes empresas sempre olham com muito cuidado para as startups. Poxa, eu vou contratar o serviço de uma startup, sendo que eu não sei se ela funciona. E quando você vê, por exemplo, um Santander fazendo parceria com a Easy Taxi na época, né? Poxa, isso é um marco e é um holofote para as startups. Olha, as startups também podem funcionar e podem também coexistir com grandes empresas e vocês contratarem e fazerem um serviço. Então é bem legal falar sobre esse aspecto. E eu tô olhando aqui para esse camelo e esse unicórnio aqui, Bia, você sabe o que eles significam? Então, eu vou falar do unicórnio e você fala do camelo. O termo unicórnio já é usado há bastante tempo, né? Então, ele é utilizado para denominar aquelas empresas que alcançam um valuation acima de $1 bilhão. Então, a gente já tem aí algumas das empresas brasileiras, aí Gympass, Nubank, que mais me ajuda? 99, foi comprada, própria Stone, PagSeguro, Quinto Andar, Loft, tem aquela de games que esqueci o nome. Wildlife?
Wildlife, isso. Tem muitas. Então, é um termo que ele já está muito popularizado, né? Então, a gente vê muita gente utilizando, muita gente se referindo a essas empresas como unicórnios. O camelo já é um lance mais recente, né? O camelinho é minha paixão, né, Bia? Eu preciso dar um apelido pra ele. Depois, se vocês quiserem comentar aí embaixo no link do YouTube, aí comenta aí. E pro unicórnio também, né? Pro unicórnio, pra gente poder dar um apelido pra esses dois bichinhos maravilhosos aqui. Depois a gente faz até uma votação. Quem ganhar, a gente acaba batizando esse camelinho. Bom, mas contando um pouquinho da história do camelo, o conceito da startup Camelo, ele surgiu em 2020 por um dos investidores de Venture Capital super famosos lá dos Estados Unidos. O nome dele é Alex. Eu não lembro o sobrenome dele, mas eu sei que é Alex. E o que o Alex falou naquela época foi que ele preferia muito mais as startups camelo do que o unicórnio. Porque o camelo, ele é um animal que ele consegue se adaptar muito fácil ao ambiente, independentemente da sua temperatura e das suas condições climáticas e até de acesso à alimentação. Então, por exemplo, o camelo, se você deixar ele 2 semanas sem comida, ele sobrevive numa boa. 3 semanas sem água, também, vai numa boa. Não é à toa que ele está no deserto também. Ele consegue resistir a altas temperaturas ao longo do dia e também resistir às temperaturas negativas que no final do dia acaba acontecendo muito lá no deserto do Saara, em qualquer deserto, nas temperaturas, a amplitude térmica é muito alta. Mas no final do dia, então, não tem assim um critério fácil para falar essa empresa é um camelo ou essa empresa não é um camelo? Mais ou menos, porque quando você olha para uma startup camelo, qual que é o que a gente está observando? É a capacidade dessa startup se adaptar ao ecossistema sem que ela se comprometa, sem que ela quebre de uma maneira fácil, né? Então seria um modelo de gestão mais espartano, em que tudo que ela for fazer, ela faz muito teste, muito comedido e com uma certa previsibilidade dos riscos para evitar que ela quebre. Daí quando a gente fala de unicórnio, a gente está falando de praticamente um crescimento a qualquer custo. É a J-curve na veia, né, que o pessoal fala. Quando você capta muito recurso, você não tem ainda a certeza que o modelo vai ser lucrativo, injeta dinheiro, contrata gente e soca a bota para ver se o negócio vai lá para cima. O pessoal fala muito do unicórnio desse formato, né? O camelo já é um modelo um pouquinho mais pé no chão, um crescimento mais sustentável, muitas vezes um pouco mais devagar. E eu até diria que o MailChimp é mais ou menos um case camelo, porque não fez nenhuma captação e acabou evoluindo aí com as próprias pernas. É o que eu disse antes, né? Não tem como ter uma fórmula de bolo. Cada situação vai ser muito diferente para cada empresa. Eu acho que a questão do unicórnio me encanta um pouco dessa capacidade de gestão que é necessária para você conseguir atingir esse patamar, né? Eu acho que não é trivial e também não é algo que você ensina na escola. Eu acho que é um pouco muito da aptidão da pessoa, muito do que é aprendido, mas muito também do contexto. E para você construir um unicórnio, você precisa contratar, né? Então são contratações em massa, sei lá, 50, 100 pessoas. Como que você vai trazer e montar esse time de forma eficiente, de forma estruturada, com alinhamento de cultura, né? Para chegar a esse objetivo. Com certeza. E quando a gente fala com o investidor de Venture Capital, e a gente pergunta para ele, quais são os critérios mais importantes para você considerar investimento numa startup? Eu consigo visualizar que quase unanimamente todos vão falar que o time, né, é o fator mais importante para a decisão. E quando a gente fala do time, a gente está falando não só da competência técnica do fundador, mas a competência de contratar. Então, de 2015 a 2018, eu tive a oportunidade de acompanhar o crescimento de um unicórnio, né? Eu entrei como um dos primeiros sócios do Gympass, e saí depois da empresa quando tinha mais de 1.000 funcionários em 2018. E eu vi que esse processo, ele não é 100% redondo, né? Porque uma vez que o empreendedor ele recebe esse aporte, ele tem que contratar o mais rápido possível para validar todos os modelos possíveis que foram dados para ele no modelo de negócio dele. E aí está o desafio. Como ele consegue contratar rápido as pessoas certas para escalar rápido e ter um middle management, né? Que a gente chama, que é a média gestão da empresa para liderar todo esse time. E é humanamente impossível uma pessoa conseguir contratar 30 pessoas por mês de média gestão ou de algum conhecimento específico. E aí, com certeza, o apoio de uma consultoria faz toda a diferença, né? Inclusive, você sabe muito bem disso, um dos nossos grandes desafios é ajudar a construir as startups que acabaram de receber captação,
né? Então a gente tem inúmeros casos aí no nosso portfólio e a gente nota como é difícil para essas startups contratarem, porque muitas vezes elas não têm tanto recurso para competir com grandes empresas, mas eles têm cultura, têm propósito, têm visão de negócio, né? Muitas vezes eles não têm ainda um processo claro de recrutamento e seleção, e aí, por exemplo, um trabalho da Venture People, de uma consultoria especializada, pode ajudar muito nesse meio do caminho, né? De criando processos, parâmetros, para tornar o processo menos subjetivo, mais objetivo e assertivo. É óbvio, uma startup não pode ficar na mão de uma consultoria, ela tem que ter uma estrutura interna também de RH para construir essa cultura, fazer os processos internos. Mas eu não consigo enxergar um modelo que startup consegue sair de 30 funcionários a 1.000 sem apoios de consultorias, freelancers ou outras alternativas, né? Realmente, eu acho que o processo de construção de um time, ele vai muito além, né? Lógico, você tem que avaliar competências, você vai ter que tentar capturar as habilidades técnicas daquele profissional, mas eu acho que isso vai muito além, né? Isso você tem que considerar também a questão de rede de relacionamentos. Então, eventualmente, aquele profissional pode ser ponte, né, com investidores, ele pode ser ponte com o mercado, ele vai, querendo ou não, ser um porta-voz da sua empresa. Então, acho que esses são pontos a se considerar, né, principalmente na contratação de pessoas-chave. E também é difícil você validar habilidades, né? Então, é fácil, às vezes, você validar uma competência técnica, você eventualmente pode aplicar um teste, mas como que aquela pessoa vai performar dentro daquelas condições, né? Naquele momento em que você está. Então, o que a gente acaba vendo muito são startups que buscam profissionais-chave que já passaram por aquele momento que a startup está passando em uma outra oportunidade. Eventualmente, se já trouxe, né, já tem essa bagagem, é algo que a gente vê que muitas vezes funciona, mas como você colocou, eventualmente o apoio de uma consultoria externa pode ajudar sim. E só complementando, assim, a gente fala com startup toda semana. Toda vez que chega um novo cliente para conversar com a gente, fala assim, poxa, Milton, eu queria alguém que já passou por essa dor. É justamente isso. Quando você vai falar com uma startup que acabou de fazer uma captação seed, ele vai falar para você, eu gostaria muito de um diretor de vendas ou diretor de finanças que já teve a experiência de passar de uma captação seed para o Série A e Série B. Porque o que esse fundador quer, ele quer um playbook pronto de alguém que vai saber fazer o beabá dessa captação e fazer a empresa sair do ponto 1 para o ponto 2. Né? Então isso é muito comum. E acho que outro ponto relevante é que a gente fala muito de time fundador, mas nas rodadas subsequentes tem muito do CFO que ajuda o empreendedor a fazer o pitch, né? Eu acho que o fundador é o cara do pitch, é o que vai fazer relacionamento com o investidor e ponto. Mas também ele precisa de um apoio de um bom profissional como um CFO para ajudar na construção do business case, consolidar os números e fazer isso de uma forma muito adequada. Então esse profissional é muito valorizado no mercado também, até dando um spoiler aí, o CFO é uma das mais desafiadoras das posições de se encontrar para startups que estão nessa fase de escalabilidade e fazer novas captações. Né? Tem até algumas empresas que estão oferecendo serviço, né? CFO as a Service. Então, eu acho que realmente virou um produto de fato, né? Porque é uma expertise tão específica e tão rara de achar no mercado que muita gente opta também por esse tipo de consultoria, né? Sim, a gente fala de software house para tecnologia, que a gente tem uma escassez de desenvolvedores aí nesse país. Mas a mesma coisa a gente consegue ver em alguns segmentos, inclusive o de CFO as a Service, né? O mercado de startups ainda é muito novo aqui no Brasil. Se a gente for olhar tamanhos de captações de rodadas, os Estados Unidos é pelo menos 10 vezes maior do que o Brasil em volume de investimento em startups, né? E aliás, os investidores americanos estão olhando cada vez mais para o Brasil porque eles veem que a oportunidade dos Estados Unidos é muito competitiva, tem muito empreendedor bom. E aqui quem é bom se destaca rápido também, né? Apesar de tudo que tá acontecendo, né, eu prefiro manter uma posição talvez um pouco otimista em relação ao nosso momento, né? Então, com o cenário de alta de juros aí no mundo inteiro, o Brasil, querendo ou não, sai na frente, né? A gente já sabe lidar com isso, a gente já tem essa experiência, então a gente... Não é uma novidade, né? Diferentemente do que tem acontecido aí com outros países, o brasileiro já sabe viver nesse contexto e nunca esteve tão... depois da pandemia, né? E com os avanços que a gente teve nessa questão de digitalização, trabalho remoto, enfim. A gente nunca teve tão perto
de grandes empresas americanas, de startups americanas. Então, eu prefiro manter essa visão otimista de que é um bom momento, né, para essas empresas. Eu tive um gestor muito legal na XP que chama Celso Plácido. E ele costumava dizer para mim que toda crise tem seu fim, assim como sua bonança também tem seu fim, né? Eu acredito muito nisso, porque a gente viveu em 2020 uma bonança muito grande, apesar da pandemia, a gente teve os juros indo lá para baixo, isso inundou o mercado de dinheiro, então era uma briga enorme entre as startups e as empresas para contratar talento, e aí depois a gente teve tanta injeção de capital que agora a gente está com um problema oposto, né? A gente está com uma alta de inflação, juros altos, o custo de captação para as startups está cada vez maior, os investidores estão deixando de investir. Isso, de certa forma, ele traz um equilíbrio pro mercado, né? Eu acho que nem o 8, nem o 80 funcionam muito bem. Tem que ter esse equilíbrio mesmo. Tá tendo um ajuste agora. A gente tá vendo muitos layoffs, principalmente das empresas maiores, né? É muito triste. Recentemente a gente teve anúncio do Facebook fazendo layoff, do Google fazendo layoff, a maioria das Big Techs fazendo layoffs. Mas, por outro lado, você tem bons empreendedores que estão empreendendo agora, tomando risco, e eu acho que é até melhor investir nesse contexto, porque você vai ver que quem está querendo empreender são os empreendedores que, independe da taxa de juros e da inflação, o problema existe lá e ele vai resolver, né? Então tem excelentes oportunidades de investimento. Eu acredito que em breve os fundos de Venture Capital vão começar a investir com força, até porque os Limited Partners, que são os investidores desses fundos, pressionam os fundos de Venture Capital, os General Partners, os gestores, a falar, você está com meu dinheiro, e aí, vamos investir ou não vamos? Porque 10% do patrimônio dessa galera super rica, family offices, bilionários, eles vão fazer essa provocação. Eu preciso diversificar meu risco, eu preciso investir em Venture Capital. Eles querem ver o dinheiro ser investido em startups. E naturalmente vai ser sempre uma avenida de oportunidades para os profissionais buscarem oportunidades de trabalho nas startups. Eu não consigo ver um mercado em que as startups param de existir, muito pelo contrário. O mundo precisa da inovação. Voltando um pouco aqui para o nosso cenário, né, do unicórnio para o camelo, é como se essa crise estivesse trazendo a gente um pouco pro back to basics, né? Então, vamos colocar o pé no chão, tanto em relação aos valuations, tanto em relação a unit economics, por exemplo. Então, gerar essa cultura de talvez um pouco mais de disciplina, um pouco mais de validação, construção realmente do produto, né? Então, de certa forma, não adianta você querer escalar o produto antes de você ter validado. Você precisa seguir ali, né, algumas etapas, primeiro de validação do produto, validação do mercado, para depois você conseguir chegar num cenário em que você, aí sim, recebe um caminhão de dinheiro e vai gastar esse dinheiro para você crescer de forma exponencial. Se isso acontece fora dessa ordem, acaba, de certa forma, prejudicando, né, o crescimento da empresa e prejudicando futuras captações que ela possa vir a fazer. Então, voltando aqui, né, para nossa duplinha, acho que faz muito sentido, né, tudo isso. Queria compartilhar um case muito legal com vocês, que é de uma startup que ela é de economia circular. E eu não vou falar o nome dessa empresa, mas talvez vocês descubram à medida que eu vou falando os detalhes, tá? Mas é uma empresa de economia circular que o objetivo dela é fazer com que as pessoas consumam menos desodorante. Tá? Então, se você fizer um Google, você vai achar aí qual que é essa startup. A gente tem o fundador, ele é um dos caras mais criativos que eu já conheci na vida. Se você acompanhar no Instagram, ele anda descalço pelo escritório, é tipo o Adam Newman do WeWork, assim. O cara é um visionário, super boa gente, uma cabeça muito boa, mas extremamente criativo. Você vê que ele não necessariamente é o cara do business, embora ele fez o negócio andar na raça com a criatividade dele. E aí ele chegou um dia para uma rede de investidores anjos que me conhece e falou assim, olha, eu tô tocando o terror aqui, tô fazendo as coisas acontecerem, mas eu não sou o cara do negócio, eu preciso de alguém mais profissional para colocar a governança, implementar OKRs, né, que é uma metodologia que as startups utilizam muito na prática de alta gestão, e eu preciso de um CEO. E eu achei curioso, porque normalmente quando chegam demandas para Venture People, chegam mais profissionais de tecnologia, heads de marketing, heads de finanças. De CEO é algo um pouco mais raro, né? Porque a gente está falando do fundador, o dono do brinquedo, né? O dono da startup. E aí indicaram a Venture People para esse empreendedor. Fui conversar com ele e falou, Milton, eu preciso de um cara que seja faca na caveira, que esteja a fim de trabalhar 12 horas por dia,
que consiga pôr governança, implementar processos, olhar para métricas, olhar para gestão, que tenha habilidade de contratar pessoas, enfim, que consiga fazer um pouquinho de tudo, porque o meu produto ele é muito bom, só que eu preciso de alguém que consegue implementar processos para replicar, né? O grande problema das startups é que tem muito empreendedor que é bom do 0 até o 1. Do 1 para o ponto seguinte, precisa de algum suporte. E ele já tinha essa consciência. Eu achei até legal ele trazer essa preocupação. E no final a gente acabou encontrando um empreendedor que tinha acabado de vender uma empresa, que era um modelo que era meio híbrido, tinha parte online e offline. Esse empreendedor eu conheci na própria sistema da USP. E falei para ele... Eu não vou falar o nome dele também, mas enfim. Falei pra vou chamar de Joãozinho. Falei, Joãozinho, você acabou de vender e aí o que você vai fazer? Poxa, Milton, tô avaliando aqui, eu preciso empreender, eu quero alguma coisa com propósito. E foi muito legal porque eu conhecia ele, eu lembrei desse empreendedor. Eu falei, deixa eu trocar uma ideia com o Joãozinho pra ver se ele tá a fim de trabalhar com economia circular. Porque é uma coisa de sustentabilidade, causa um impacto socioambiental muito bacana, né? Você deixa de consumir aquelas embalagens que você desperdiça, enfim. E aí eu trouxe esse conceito para ele. Em questão de 1 mês, a gente conseguiu resolver o problema dessa startup. Hoje eles estão bem encaminhados, né? Estão bem felizes. Esse CEO está colocando governança, processos. Hoje a gente continua sendo o fornecedor oficial deles. E uma coisa bacana é que eu não lido mais direto com o fundador, eu lido com esse CEO e é curioso, né? Diferente. Porque a gente acabou contratando o nosso cliente, né? E é bem diferente, né? Acho que é bem nítida essa transformação e também é muito legal a gente ver que o fundador realmente soube, né? Identificar o ponto até onde faria sentido para ele, né? Porque, eventualmente, se ele insistisse, ele poderia realmente... acabar se focando em outras atividades, ele poderia priorizar melhor o tempo dele, então acho que realmente faz muito sentido ele delegar isso para alguém, né, e continuar eventualmente na parte que faria mais sentido para ele. E esse processo foi muito legal, porque a gente levou algumas opções de profissionais para o fundador, ele gostou, ele queria levar todos, ele falou, pô, eu quero todos, né, e é muito bom quando a gente escuta isso, que a gente faz um bom trabalho e é reconhecido, né, e no final... Ele contratou o Joãozinho, e aí no meio do processo, ele falou, Joãozinho, é você e eu quero que você entreviste o Zezinho, que estava no mesmo processo, né? Então isso foi muito curioso também, que acabou... E aí você só vê isso em startup. Eu acho pouco provável você ver isso em uma empresa consolidada, mas é uma experiência bem legal. E torço muito para que a empresa dê certo, né? Porque no final a gente quer que os nossos clientes se deem bem, a gente quer fazer um bom trabalho, e o bom trabalho é ver o resultado saindo lá do outro lado, né? Queria compartilhar com vocês aí que a gente vai falar sobre muita coisa legal relacionada a startups, entre elas startups, obviamente, empreendedorismo, RH, liderança e tudo que puder impactar a vida do empreendedor. Então, acompanha com a gente esses primeiros episódios, indica aí os convidados que você gostaria de vir aqui. A gente vai ficar muito feliz de receber indicações para fazer um conteúdo de boa qualidade para vocês. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial, que a gente falou de fundraising, também de alguns cases aí de recrutamento. Eu gostaria de fazer um pedido especial, de coração. A Bia aqui tá falando, por favor, fala isso, pede para eles. A Bia quer saber qual é o nome do camelo que a gente vai dar e qual que é o nome do unicórnio. Então comenta aqui nos comentários que apelido você daria para esse camelinho lindo, para esse unicórnio, tá? Não esquece de se inscrever no canal, a gente vai trazer muita gente boa. Esse é só um dos primeiros episódios que vocês vão ver por aqui. E dá o like também, toda vez que a gente soltar um videozinho bacana, vocês vão estar lá vendo. Acesse o site da Venture People para conhecer um pouco da gente. Se você estiver procurando um novo desafio profissional, manda seu CV, manda uma mensagem pra gente no LinkedIn, a gente tá lá direto, no Instagram também, a gente faz muita bagunça. No final a gente quer um impacto positivo na sociedade por meio do empreendedorismo, a gente tá ajudando a construir as novas startups. E é isso, um grande beijo no coração de vocês. É isso aí, obrigada a todos pela companhia até o momento. Comentem também assuntos que vocês gostariam aqui que a gente debatesse. Convidados também, a gente tá super aberto aí a ouvir vocês. Obrigada e vamos para a próxima, né? Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até mais.